Muito boa noite, bem-vindos à noite informativa. Como fiz referência, saímos para um curto intervalo e voltávamos para a análise e também a atualização das notícias durante esta hora. E vamos começar por olhar uma vez mais para os ataques de grupos terroristas no norte da província de Cabo Delgado, que já estão a ser, ou melhor, já estão a criar deslocados. Ricardo Machava está neste momento na província de Cabo Delgado a fazer o acompanhamento. Na vila-sede do distrito de Macomia chegam famílias que fogem de zonas do interior, onde no dia 16 foram decapitadas 2 pessoas. A 200 quilómetros da cidade de Pemba, capital provincial de Cabo Delgado, o distrito de Macomia vive um ambiente de medo depois de terem sido assassinadas 2 pessoas no dia 16 de maio pelo grupo terrorista que faz incursões no centro e norte desta província. O caso do dia 16 aconteceu no posto administrativo de Quitarejo, a 90 km da sede do distrito. A população está a deixar a zona, temendo próximos assassinatos. Nesta casa, arredores da vila de Macomia, estão atualmente 26 pessoas. 16 vieram de Quitarejo. O medo está presente. Por isso, o chefe da família deslocada pede para falar em anonimato. Lá saí dia 17, depois de ter assaltado umas zonas vizinhas, quase a 1,5 km. Quando assaltaram ali, eu fiquei assustado e fugi de lá. É a altura que eu fugi de lá para cá. Então, para assaltar na minha casa, foi quando eu estive cá em Macomia. E não se trata de apenas uma família deslocada. E outra família está aglomerada em Minguelewa, outros estão na zona de Quitirajo, e a população também geral não saíram numa zona só. A população lá de Mbao, de Midumbi, de Macomia, inclusive até de Musimba. É muito complicado alimentar 26 pessoas. Senhor Vasco, como é que é tratar de 26 pessoas aqui na sua casa? Eu, como comerciante, tenho me sacrificado, tirar os meus produtos na minha loja para poder alimentar os meus familiares que vieram sem nenhuma capacidade de poder arranjar alimentação para se alimentar. Os assassinatos bárbaros de 16 e 27 de maio obrigaram o reposicionamento de forças de defesa e segurança. A administradora do distrito tranquiliza. Nós consideramos que a situação em termos de segurança neste momento está estável. A população está muito empenhada na sua organização, principalmente na vigilância, nas suas comunidades. E este apelo que estamos a fazer, dedicarem-se a uma atenção muito especial em tudo o que acontece à sua volta, denunciando qualquer ação estranha na sua comunidade, e isso é o que nós esperamos. Apesar desse clima todo, aqui na vila-sede do distrito de Macomia, o ambiente é relativamente normal. O comércio flui durante o dia, nas noites também há um certo movimento das pessoas. Mas também é preciso ressalvar que hoje, sexta-feira, a vila-sede do distrito de Macomia celebra 53 anos de elevação à categoria de vila. Pedro Amba e Ricardo Machava, este. Aí está, portanto, este apontamento de reportagem a partir do norte de Cabo Delgado. Ricardo Machava e Pedro Amba trazer-nos estes últimos dados. Vamos falar nos próximos minutos, vai merecer análise e reflexão do Dr. António Frangulos, que é o nosso convidado à sexta-feira para a noite informativa. Esta situação dos ataques no norte de Cabo Delgado. Muito boa noite, doutor. Bem-vindo uma vez mais à noite informativa, ao espaço de análise de sexta-feira. E vamos falar sobre esta situação, começando por olhar para o acontecimento do último final de semana, portanto, o último domingo, foi a decepção de cabeças de 12 concidadãos nossos. Para si, esta situação, o que é que significa? Como é que a interpreta, olhando, portanto,
para a evolução dos acontecimentos desde o ano passado, outubro do ano passado, a esta parte? Bom, primeiro, antes de nada, dizer boa noite aos nossos telespectadores. Boa noite, Moçambique. Boa noite, moçambicanos fora de Moçambique, que nos veem, semana a semana. E começar por dizer mesmo, infelizmente, estamos aqui para analisar fenómenos anormais, não é? E aproveitar também, apresentar pésames a essas famílias que vão ficando enlutadas, não é? Dia após dia. E dizer, bom, há uns tempos, quando isto começou, nós dizíamos aqui que este fenómeno, nós, primeiro porque não devíamos era subestimar, não devíamos correr com análises simplistas e muitas vezes reducionistas, reduzir a nada. Isto são uns matrapilhos porque vamos rechaçar em 3 tempos, isto não é nada, são uns bandidos. Aquela linguagem corriqueira que os nossos porta-vozes, infelizmente, gostam muito dela, e com um léxico próprio, vocabulário próprio, infeliz na maior das vezes. E nós dizíamos aqui que nós devíamos ter um bocado de cautela a fazer análise, porque, usando até o provérbio Macua, o furúnculo vem da borbulha. Quer dizer, é de uma coisinha pequena que depois dá-se uma coisa enorme, não é? Mesmo o murmuxé não é de um dia para o outro. Aquilo é um trabalho de milhares de dias daquelas formigas. Pois, se não começa a haver-se na sua ótica essa linguagem de subestimação, reducionista, como é que caracteriza a linguagem neste momento que está a ser usada, portanto, pelas... Não, a linguagem, agora eu prefiro chamar evasiva. Okay. Mas evasiva no sentido de estar a invadir a própria realidade. Ok? Porque são decapitadas 2 pessoas, amanhã 12 pessoas, no outro dia 16 pessoas, e quando vem um porta-voz, por vezes uma autoridade mesmo, um comandante, a chegar ali com aqueles discursos populistas, e quando abordado pela informação, pelos órgãos de informação, há de ouvir que a situação está estável, está normalizada, que, olha, nós já rechaçamos, estão aí de bandada, mas, passado algum tempo, há mais uma atrocidade que produz refugiados, como nós acabamos de ver, e não só. Começamos a ver que, afinal de contas, não há localização. Já estão deslocalizados esses atos de terror. Okay. Não posso, digamos agora, enumerar os distritos, mas já não por aí cerca de 4, 5 distritos da província de Cabo Delgado, desde Mocimboa da Praia, Palma, Macomia, estávamos a ver agora, até porque um desses dias chegou a haver, parece, uma situação do género, já fora da própria província de Cabo Delgado. Tanto devia ser um distrito daqueles limítrofes, não é? Com algum distrito da província de Cabo Delgado. E eu entendo que as forças de defesa e segurança têm uma missão, têm uma função. A função é esta, quando a ordem é alterada, é periclitada, o papel deles é exatamente procurar pôr ou repor a ordem, ok? É claro que usando a força para poder reprimir também o uso indivíduo e criminoso, não é, da força, pela parte não autorizada até. Enquanto que os agentes da Força de Segurança
usam a força legalmente autorizada. Okay. Ora, em situações destas que eu não chamo normais, se alguém de direito me está a ouvir, eu acho que não é de bom tom que sejam os porta-vozes, não é? Que venham a terreiro para poderem dar algum reporte, algum briefing sobre a situação, com o risco de ouvirmos aquele léxico, aquele vocabulário normal dos nossos porta-vozes. Não será uma situação de cautelas que os próprios porta-vozes também vão tendo, de acordo, portanto, com a gravidade da situação, e para não criar, diga-se, alguma situação de até agitação na própria comunidade, no próprio cidadão? E eu penso que para uma situação operativa, militar até, convenhamos, são sim forças policiais, mas vamos dizer forças especiais. Portanto, em que encontramos ali, inclusivamente, uma mistura de diversos ramos das forças de defesa e segurança, segundo, por exemplo, a arma que tem que usar, por aí em diante. Então, para mim, seria, digamos que, numa explicação de trabalho operativo conjunto, um responsável do Estado-Maior. Okay. Mas também, mesmo sendo da própria polícia, que se limite, não é, às operações policiais e não o tecer os juízos de valor. Okay. Porque isto requer um bocadinho mais e requer mais alguma coisa. Creio que quem me está a escutar está a perceber. Eu não quero ferir susceptibilidades, mas a verdade é que requer mais alguma epistemologia, né, no meio disto, porque não é só vir a terreiro e dizer qualquer coisa. E enquanto isso, o governo, não é, já devia ter pensado maduramente em requisitar, contratar equipes, não é, multidisciplinares para estudar fenómenos desta natureza. Porque existem pessoas que sentaram à mesa e queimaram pestanas a estudar situações desta natureza. E que essas pessoas são as mais abalizadas para fazer, inclusivamente, um estudo científico, um estudo, digamos, desapaixonado, um estudo científico. E o governo tem de, uma vez por todas, divorciar-se daquela recorrência, não é, a requisição ou contratação de equipes, não é, que lhes sejam fiéis, equipes que lhes sejam fiéis, portanto, que tragam um relatório que agrade ao pagador, pois, ao patrão. A situação neste momento... Não, porque o que o governo deve pretender é saber a situação objetiva, a situação real, no sentido de realidade. A realidade é objetiva. Como é que se faz isso num cenário onde, aparentemente, vamos falar inimigo, porque é o inimigo, como é que se faz isso num cenário onde o inimigo é praticamente invisível, não deu cara? Não é para poder estudar, não é, as ações operativas, como é, para depois responder o como é que deve combater. Não.
é que tudo tem que ter justificação. Por exemplo, imaginemos que um grupo de pessoas assalta uma fazenda. E para assaltar a fazenda, porque a fazenda tem pessoas que guardem a fazenda, neutraliza as pessoas que guardam, assassinando ou e neutralizando de outra maneira, que não seja, portanto, a supressão da vida desses mesmos indivíduos. E depois entram dentro da fazenda, ou queimam a fazenda, ou simplesmente locupletam-se de bens que existem na fazenda, dos animais, de dinheiro e de outras coisas. É um caso de polícia. E um outro grupo que assalte a mesma fazenda e elimina os guardas daquela fazenda, assassina os guardas daquela fazenda e vai embora esse grupo. Não leva nada, não entra na fazenda. Esse é um caso, digamos, de polícia, mas simplesmente para a sua processualização. Okay. Portanto, para investigar criminalisticamente, processualmente, no sentido de encontrar os autores e o crime que está ali, para depois entregar a barra da justiça. Mas, já em relação à explicação daquele fenómeno, não pertence à polícia. No mínimo, a polícia tem de formar uma equipe multidisciplinar, porque também o juiz, até para poder aplicar o direito, precisa deste conhecimento das circunstâncias diretas e indiretas que concorreram para o cometimento do crime. Mas para uma situação de um Estado, o governo vai para além disso. Tem de saber as razões, não para fins da aplicação do direito ao caso concreto, que é julgar e condenar, ou absolver, se for o caso, mas no sentido de saber o que é que está por detrás do fenómeno, as causas próximas e até as causas remotas, okay, de modo a poder escrutinar o modus faciendi, o pater, o que vai fazer. Okay. Porque nem sempre o fuzil resolve os problemas. Primeiro tem que saber, porque há quando eu chamo discursos simplistas, reducionistas, há esta percepção por vezes, e não é por vezes, recorrentemente, de que a gente vai perseguir, vai eliminar isto, e a gente até diz isso alto e a bom som, e meia volta, como eu estava a dizer, se eram 12 no dia anterior, a seguir são 20. Por quê? Porque acabam atuando dispersamente em forma de guerrilha. E a guerrilha está mais do que provado, isso em estudos, que é a tática e técnica de difícil eliminação. Pois, Dr. António Frangolos, se de outubro a esta parte o modo de atuação destes grupos terroristas, do tipo de ataques que perpetravam, que realizavam, eram de uma certa monta, que espécie de demonstração é que pretendem passar neste momento para o governo, para o Estado moçambicano, para as forças de defesa, com este tipo de ação que se assemelha, diga-se, às ações que acontecem ou aconteceram na Líbia, na Síria, a decapitação, portanto, de seres humanos. Que mensagem é esta sendo transmitida? Que somos efetivamente, ou que são efetivamente terroristas e que estão aqui para mostrar que têm alguma força, ou seja lá o que for? Eu acho a pergunta interessante,
mas estou insolvente de elementos para poder dar uma resposta com muita segurança. A começar do próprio termo terrorista. Terrorista é uma definição ideológica. Repara, é diferente de você dizer, olha, ele é um homicida, eles são criminosos. Quer dizer terrorista vai para além do próprio termo criminoso, que inclusivamente se compadece com o próprio direito criminal. Mas quando a gente diz terrorista, já vai, extravasa isto. Ora, o que eu defendia era exatamente este aspecto de se fazer o estudo, porque estamos a falar de uma zona, por exemplo, que tu tens lá o gás natural. Estamos a falar de uma província que, andando um bocadinho, chegas numa zona dos recursos minerais, os rubis e companhia limitada. Estás a falar de também exploração do petróleo. A breve trecho vai acontecer. Estão agora nos entretantos. Ora, quem é que está? O governo com quem contratou, portanto, estes megaprojetos. Esta é, digamos que, uma divagação pessoal. Quem são os que contrataram com o governo? É ENI, italiano, tem interesses capitalistas, são americanos. No petróleo, idem. Tatana, Darko e companhia limitada. Ora, não será que por detrás disso haja uma preparação de um futuro empreendimento no sentido de atacar interesses americanos? Porque esses Boko Haram, esses Al-Shabaab e companhia limitada, o adversário é americano. Falando em terrorismo, se nós estamos a falar de radicalistas islâmicos, os radicalistas, não estamos a falar dos muçulmanos como um todo, mas falando dos extremistas, dos radicalistas, são indivíduos que têm o americano como o seu ideal inimigo. Não será que isto aqui é uma forma de penetração? Porque quando o indivíduo lê os escritos de várias fontes, fala-se de existência de bases destes grupos dentro de Moçambique, portanto, de Cabo Delgado, e nas fronteiras com a Tanzânia. Então, alto aí. Porque a princípio se falava de que não são os moçambicanos que foram na altura recrutados, foram aprender o Alcorão e radicalizados porque entendem que o ensino do Islão está, digamos, profanado, né? Tem que ser ensinado de uma outra maneira. Portanto, todos os muçulmanos que estão dentro de Moçambique estão nesse grupo dos ultrapassados e que o ensino do Islão tem que ser desta maneira. Então, esses indivíduos entraram em choque, não é, com o próprio Estado, porque eles preconizam o ensino não formal. Portanto, ensinam que não se deve ir à escola formal. E isso, até certo ponto, contende com aquilo que são os objetivos do Estado. Mas até aí parecia que a explicação era, digamos que, total. Mas estamos a chegar à conclusão que não chega. Então,
há um bocadinho mais. O que será? Nem eu estou em condições. Nunca tive a oportunidade nem de lá chegar. E infelizmente, ainda nem cheguei ao relatório de 2 pesquisadores ou 3. Creio que até o fim desta semana, estava a ler outras coisas, o fim desta semana, que estamos a começar no domingo, eu vou ter que ler esses relatórios, embora já com alguma informação de que o governo não concorda, quer dizer, a polícia é governo, né? Não concorda com as conclusões, né? Creio que ali 2 conclusões essenciais foi a radicalização do Islão e ainda uma contradição tribal, fala de 2 tribos, Moanis e Macondes ou coisa parecida. Ora, que dados justificativos os relatórios têm, portanto, comprovativos os relatórios têm, mas sem deixar também de dizer que há um certo defeito também, que eu não paro de observar, de criticar, que para nós o relatório só é científico quando também nos, né, digamos, nos satisfaz. Quando não nos satisfaz, somos recorrentes e quando acontece alguma coisa, por exemplo, a tendência é de que há uma mão externa, né? Quer dizer, na perspectiva ou na senda de que a culpa morre solteiro, não é? Nós nunca somos culpados de nada, mas devemos ganhar a consciência de que pesquisas, estudos imparciais, não é? Que não estão para te agradar, esses é que são muito melhores para quem de facto está comprometido com a resolução do problema. Pois esta questão dos recursos minerais, portanto, e também dos hidrocarbonetos na bacia do Rovuma, pode ser a justificação para que estes ataques estejam a acontecer ou estejam a ter como epicentro Mocimboa da Praia, Palma, Macomia, portanto, aquela região do norte da província de Cabo Delgado? Está a perguntar a pessoa completamente a leste das coisas, errada. Por quê? Porque eu estou a dizer que não tenho elementos para afirmar nem negar. Pois. Até agora o que eu estou a utilizar é simplesmente uma divagação. Okay. Quer dizer, aqui não é mais do que esta especulação quase que filosófica, partindo de determinados conhecimentos, né? Que pode ser. E se não é, pode vir a ser. Pode vir a ser. Por quê? Vejamos. Nós sabemos que esta questão dos hidrocarbonetos e companhias limitadas estão a trazer problemas. Eu estive a ler há pouco tempo que há uma insatisfação quase que generalizada dos sítios onde se localizam, portanto, esses megaprojetos, onde se localizam essas riquezas, né, do nosso subsolo, alegadamente porque a mão de obra que está sendo utilizada, não é? É uma mão de obra viente. Ok. E até justificavam os próprios descontentes que essa mão de obra vem do sul, por exemplo, ou sul daquele local. Por exemplo, quando fala do sul, para Cabo Delgado, tudo é sul. Pois. Sofala, Zambésia, é tudo sul. Sul de Cabo Delgado. E Maputo, Gaza, Inhambane seria mais a sul. E, entretanto, eles alegam que esses que estão a sul deles têm, portanto, meios para poderem aceder à informação. Têm acesso à informação. Que informação? Quando se abre vagas, né, precisa-se de tantos trabalhadores para esta área, para aquela e aquela outra. Eles lá não têm a informação porque não têm meios para aceder a essa informação. Okay. Resultado, vêm pessoas para virem fazer determinadas coisas que eles também podiam fazer. Porque se tratasse de uma mão de obra especializada
para vir fazer coisas que eles não podem fazer, não haveria razões para tal descontentamento. E esse descontentamento pode ser perigoso? Exatamente, porque nós queremos chegar aqui. Esse descontentamento, não é? E depois, acrescido a esse outro que não está a criar nenhum contentamento, a decapitação de pessoas, pode vir a produzir um acervo, né? Um acervo social muito permeável para qualquer outra manipulação, entre aspas. Quer dizer, pode-se formar uma ideia de que nós somos excluídos, e quando a pessoa chega a esta conclusão de que é excluída, tem um comportamento, porque a exclusão provoca o transtorno, provoca o trauma psicológico, e pode muito bem aderir a qualquer outra coisa que aparecer. Daí que, se estivermos lembrados, falou-se de indivíduos que eram aliciados por dinheiro para poder estar nestes grupos. Falou-se de indivíduos expulsos das forças de defesa e segurança e com acento tônico nas forças da polícia. Agentes estavam a treinar, portanto, esses indivíduos recrutados aonde? Localmente. E esses mesmos instrutores também recrutados localmente. Como é que se chega a serem recrutados? Exatamente porque eles veem no dinheiro um meio para poder resolver alguns problemas, porque eles não têm esse dinheiro. Porque uma das coisas que nós pecamos, e eu não é a primeira vez que falo disto, a questão da integração. Nós só estamos preocupados agora com a integração dos homens da Renamo, etc, etc. Mas nós, quando temos uma guerra, não é? Como, por exemplo, esta que tivemos em 2 anos, 3, como aquela que tivemos dos 16 anos, os do outro lado são esses da Renamo, mesmo os nossos, deste lado de cá, quando são desmobilizados, estamos despreocupados com o que vai acontecer com eles. A integração não só pode ser os homens residuais da Renamo, mas as nossas forças também, que estiveram esses 16 anos, as nossas forças que estiveram nestas guerrinhas de Muxumbo e por aí fora, também quando vai a desmobilizar, é preciso criar uma integração social. Porque se não se criar integração social, você está a formar um outro exército recrutável para outras atividades muito pouco ortodoxas, muito pouco legais. E se não forem mesmo atividades criminosas. É assim que um agente da polícia que jurou defender a Constituição, uma vez expulso, ele tem o know-how, sabe treinar, ele vai treinar esses grupos e recebe o dinheiro. Entende? Então, nós só nos interessamos em expulsar, porque ele pisou o risco, mas não deve ser bem assim. É muito perigoso desmobilizar o indivíduo que usou armas. Há muitos filmes que a gente assistiu, não é? Dos americanos, quiseram dar a entender à sociedade e ao próprio Estado que transtornos é que vive o indivíduo que esteve na guerra do Vietnã, né? E quando volta não encontra um welfare, um bem-estar social, não há um reconhecimento. E aquele indivíduo torna-se imediatamente num recrutável para outras atividades que dão muito mais trabalho ao governo e até muito mais gastos em dinheiro, não é? Quando a integração dele podia custar muito menos, que tratar-se-ia, por vezes, de dar-lhe uma profissão e depois dar-lhe um bocadinho só para poder ele comprar aqueles instrumentos básicos para poder fazer aquela atividade. E a partir dali tinhas um homem que nunca haveria de aceitar um trabalho perigoso como ser recrutado para poder treinar uma força que tem que se levantar contra o próprio Estado. Isso é perigoso, mas se a pessoa aceita, não é porque ele está, nem sempre, está, portanto, naquela ideologia. É uma espécie de mercenário.
né? Só que o mercenário parece que cabe muito quando vai treinar em outro país. Mas é uma espécie de mercenário. É uma associação de delinquir. Não chega a ser o crime organizado na sua definição estricta, ou digamos que clássica, porque não é transnacional, porque é um dos elementos que define o crime organizado. Mas nós encontramos grupos organizados internos com todo o requinte de crime organizado. Portanto, com chefe, com uma hierarquia muito bem posta, com funções por cada um. E é isso que é um grupo organizado para delinquir. Só que entre nós, se não é transnacional, é associação para delinquir. É mais ou menos isto que eu queria dizer. Julga que estes ataques podem colocar, ou em que medida que podem colocar, eventualmente, em risco, portanto, estes projetos na Bacia do Rovuma que vão se multiplicando a cada dia, e a chegada dos investidores, as aplicações dos investidores... Só isso? Pois. Eu preferia até devagar um bocadinho mais. Por quê? Porque o sentimento de exclusão tem também, digamos que, uma hierarquia, o sentimento de exclusão. E a sua reação pode, muito bem, traduzir-se no ponto mais baixo, em simples levantamentos, manifestações. Muitas vezes utiliza-se este termo greve, mas o termo greve não é o mais feliz, porque greve é um termo que digamos, encaixa bem para os trabalhadores. O resto só podem ser de local, de levantamentos, manifestações sociais e tudo mais, no ponto mais baixo. Mas pode evoluir para exigências do estilo, queremos uma, digamos, autonomia. Cabo Delgado pode dizer um dia, ou outro sítio qualquer, que nós não beneficiamos nem de empregos, não beneficiamos nem sequer dos resultados da prospecção dessas riquezas que a gente tem aqui. Não temos resultados reais, práticos, pragmáticos. Não é? Pelo contrário, eu até já li há pouco tempo, mas esta Frelimo, quantos machibombos comprou? Duas centenas e meia. E mandou, parece, 30 para fora de Maputo. E cerca de 200 machibombos ficaram aqui no Maputo. 190 e qualquer coisa, para Maputo, cidade e Mató. Pois. Então, o WhatsApp sabe como é que é. A maior liberdade que o moçambicano tem agora é fazer circular esse seu pensamento. Esse governo de Moçambique é abusado. Então, fica com 190 e tal e manda 30 para as restantes 10 províncias, que são 9, né? Se for menos 2, são 9. Manda 30. Então, este sentimento de que nós não estamos a beneficiar, né, da riqueza que está no nosso território circunscrito, são esses sentimentos que conduzem a sentimentos de secessão, né? Pedir desde autonomia, como Madeira, uma província autónoma da Madeira, né? E até secessão, que é, tanto, independência. Nós nunca podemos, porque às vezes temos este problema, nós. Isso nunca vai acontecer. Sabe que há muitas coisas que por aí, assim, as coisas aconteceram na maior das normalidades, exatamente por ter um preconceito de que isso não pode acontecer. E eu já era adulto quando começou a guerra da Renamo. E dizia-se que em 6 meses devíamos debelar isso. Eu até fui responder na contra-inteligência militar, comecei a conversar, não é? Disse, não, simplesmente a esquecer como é que eles mesmos pensaram. Quando começaram, o regime colonial disse o mesmo. Agora, como são eles, já se esqueceram. Dito e feito, esse discurso deveria ser repetido quando for dos fuzilamentos sumários na Manhissa, né?
repetiu-se isso, mas já passavam sei lá quantos anos. A verdade é uma. É que a guerra civil, moçambicanos entre si, durou 16 anos. E assinou-se o acordo. Olha, diga-se a bom da verdade, quem pelo menos anda um bocado nisto, sabe muito bem que quando se assina o acordo, a Frelimo, o governo estava de joelhos. Doutor António Frangules, vou pedir que segure o seu raciocínio. Vamos sair para um curtíssimo intervalo. Mas voltamos já e vamos voltar, portanto, à conversa com o Dr. António Frangules, terminando, portanto, este nosso primeiro tema sobre os ataques norte do Cabo Delgado e entrando para o segundo tema, portanto, desta noite, dentro de instantes. Até já, espero por si. Lembras-te quando era preciso sair de casa para visitar outros sítios? O mundo mudou e tudo evoluiu. A voz transformou-se em texto e o texto em imagem. O dinheiro ganhou novas formas. Tudo isto já foi coisa do futuro, assim como os hologramas. Porque o futuro é principalmente sobre oportunidades. Vem com a Vodacom descobrir o amanhã. O futuro é tudo bom. Vamos? Para a minha família atarefada, é importante que as guloseimas sejam saudáveis. Por isso, adorei descobrir o iogurte Ultramel da Danone, tão saboroso e cremoso. É muito conveniente e versátil. Posso guardá-lo no armário ou na geleira. Com 6 sabores de frutas, é óbvio que todos adoram o seu paladar. Fortificado com vitaminas A e D, é delicioso e nutritivo. Procure pela nossa nova embalagem melhorada, iogurte Ultramel da Danone, com mais vitaminas e cálcio, mas com o mesmo excelente sabor. Danone. Oceana. Valor e qualidade. Alô pessoal, aqui é o Dino Miranda, fiquem ligados ao programa Artes e Letras aqui na STV Notícias. Vou-vos falar do meu novo trabalho, Xilu. STV Notícias, 4 anos, trazendo-lhe o melhor da informação. Bem-vindos ao Telediário, vamos a quem nos acompanha da STV Notícias, a quem nos acompanha da STV, até muito perto das 8. STV Play, mais próximo. Pois bem, retomamos a nossa conversa com o Dr. António Frangules, aqui com um pequeno probleminha ali na lapela. Isso criava alguma dificuldade dos nossos telespectadores poderem percebê-lo nas melhores condições. Eu vou pedir para que prossigamos com este tema sobre os ataques no norte de Cabo Delgado, já na parte final, colocando-lhe essa questão, se calhar até provocatória. Qual seria a melhor estratégia das Forças de Defesa e Segurança, qual seria a melhor estratégia do Governo, do Estado moçambicano, lidar com esta situação de Cabo Delgado? Bom, é assim, para mim, as Forças de Defesa e Segurança são forças de ordem dada, ordem cumprida. Sem OP, sem OV. Atacar, atacar, recuar, recuar. Ponto final. O Governo, enquanto isso, porque cabe ao Governo digamos, jogar com estas dois vetores, digamos assim. Estabilidade, ordem e tranquilidade. Esse é o dever constitucional, por imposição da Constituição. Mas, eu disse, à larga disso, não é? O Governo também, mas com muita urgência e seriedade, deve sim contratar, para não dizer formar
Formar é de ir buscar indivíduos que não vão querer contrariar. Mas formar equipes, claro que vão precisar de segurança para poderem trabalhar lá, mas essa segurança é logística, não é operativa. É logística porque é para criar condições para poderem trabalhar. E faça-se um estudo. Olha, eu, quando este fenômeno começou, estive atento a tudo o que se disse. E numa das coisas que eu li, é um chefe, acho que chama-se presidente, da comunidade islâmica, né, que inclusivamente dizia que nós avisamos há muito tempo. Portanto, o governo. Este chefe localizado em Cabo Delgado, sim. Foi portanto... Mesmo os de Nampula, porque eles comunicam-se, também lançaram um alerta sobre lançaram um alerta contrárias às normas islâmicas que estavam acontecendo. Que havia inclusivamente um recrutamento massivo, né, de crianças para onde ninguém sabia. E olha, o governo fez ouvidos de mercador. E é o mesmo governo, porque ainda não houve descontinuidade. É claro que se for a ver os membros, já não são os mesmos, mas é o mesmo governo. Agora estamos a dizer outra coisa. Mesmo em relação ao crime, que é a minha área, né? Quando começou a vir esta questão de desmobilização, sabia-se que depois do armistício, acordos de paz e tudo mais, tinha que haver desmobilização em massa de indivíduos que serviram o exército durante muito tempo. Não sei. Eu, pessoalmente, não gosto muito de pessoalizar. Alertei que haveria isto. Sobretudo no capítulo do crime, mesmo no capítulo social. Porque depois de uma guerra, não é, sabe-se que a natalidade dispara. É uma das regras. À volta de um quartel, quer dizer, há maior natalidade que longe do quartel. Então, estes fenómenos devem ser minuciosamente estudados para depois poder fazer uma reflexão em volta do que fazer. Que fazer? Vamos rechaçar, vamos perseguir, vamos bombardear, vamos... Não, desculpe. Não se resolve os problemas todos via fuzil. Isto eu já disse. É claro que trazemos alguns provérbios lá do tempo do antanho, né? Onde a política não entra bala fura. Mas isto não permanece perene, verdade, perenemente. Já foi verdade nessa altura, agora já não é verdade. Onde a política não entra bala fura. Quer dizer, todo aquele que não está contigo, você vai cometer esses despautérios, deslatos, esses erros crassos que a gente tem estado a acompanhar. Se não está contigo, você manda limpar. Não. Isto agora não é para todos pensarem como tu pensas. A questão da migração, dos imigrantes que vão atravessando, portanto, o Rovuma para cá, por lado de Moçambique, e, sobretudo, associado a isso a questão da exploração destes recursos, rubis, o ouro, em Cabo Delgado, pode-se associar também parte destes grupos, isto tentando buscar um pouco do que o estudo realizado afirmou, que estes grupos criminosos financiam-se do contrabando, dos minérios, da madeira e de outros. Esta questão pode estar associada, pode-se juntar a isto? Portanto, pode-se juntar muito bem, porque nós temos a experiência de Angola. O Rafael Marques escreveu sobre os diamantes de sangue. Quer dizer, Angola não é uma ilha. Dentro daquilo que é globalização, aquilo que aconteceu lá pode acontecer e deve estar a acontecer muito bem conosco. Nós sabemos muito bem que aqui a exploração das nossas riquezas ainda não está muito bem sistematizada e pode trazer, no lugar de trazer o bem-estar, como eu disse, pode ser uma decepção, pode vir a ser uma maldição. Por quê? Porque não se vai refletir no desenvolvimento humano, no desenvolvimento social. Não há de haver
aquela distribuição da renda de modo proporcional. Não precisa ser, não vai ser também, nunca pode ser igualitário, né? Mas uma distribuição proporcional e não igualitária. Ora, não se refletindo, pode muito bem criar condições para que isto aconteça, tudo, esta instabilidade aconteça. Daí que eu mantenho a posição de que as forças de defesa e segurança, sim, têm o seu papel para estabilizar, manter a ordem, tranquilidade pública e, enquanto isso, o governo deve saber dizer, afinal de contas, qual é a origem disto, o que é que falhou nestes 30 ou 40 anos, né? E o que vamos fazer. E se for possível, né, perguntar a pessoas, digamos que próprias, o que é que se deve fazer a estes indivíduos que foram radicalizados. Porque matar não é solução. Meter na cadeia, pode ser que você seja obrigado a meter uma população, uma aldeia inteira, uma localidade, um distrito na cadeia. E não sei que cadeia que você vai arranjar se não correr os mesmos riscos dos anos 80, né, de criar outra vez centros de reeducação. Porque também tem que haver uma educação, uma socialização, uma politização no sentido de despolitizar aqueles indivíduos e voltarem para aquilo que nós entendemos que seja a normalidade, porque há sempre um quê de subjetivismo no meio disso tudo. Mas a verdade é que isto tem que combinar, tem que ser como que uma orquestra. As forças de defesa e segurança, sim senhora, apaziguar, mas também, do outro lado, o governo, mercê estes estudos, possa também refletir naquilo que podem ser as medidas a tomar a curto, médio e longo prazo. Pois bem, Dr. Frangolos, eu quero convidar-lhe agora para olharmos para o segundo tema desta noite informativa, tem a ver com o caso Nosso Banco. Há mais elementos que saltaram, portanto, ao conhecimento público, à imprensa, depois das decisões tomadas pelo Banco de Moçambique. Agora surgem outras decisões. Eu gostava de ouvir, portanto, as suas análises, as suas reflexões no momento, portanto, este caso da liquidação do Nosso Banco. Bom, dizer que eu, pelo menos, não contava voltar a analisarmos este caso do Nosso Banco. Eu supunha que tudo iria correr, não é, a contento, às mil maravilhas. Mas enganei, mau grado. Nós já sabemos que o novo banco, não é, os problemas todos surgiram porque era um saco azul, não é? Era uma cotada de uma certa elite, que se diga em abono da verdade. Era a nomenclatura, não é? A nomenclatura da Frelimo, a nomenclatura política, e que teve uma gestão ruinosa, não é? Até, de certa maneira, criminosa, facto que teria levado ao governo atual do banco, porque o anterior governo, infelizmente, não tinha força moral, embora tivesse a força legal, mas não tinha força moral, porque fazia parte da elite, digamos assim, governamental até, da elite política. Pois estamos a falar do governo do Banco Central. Do Banco Central. Pois. Então, para dizer que o problema vem desde a criação do nosso banco, que a sua gestão via-se que era uma gestão, digamos que, danosa. E, inclusivamente,
a supervisão bancária, não é? Teria alertado por várias vezes o próprio governador do banco da situação do nosso banco, que estaria em falência técnica. Mas, como eu dizia, o governador, na altura do banco, acho que é Ernesto Gove, né? O doutor Ernesto Gove, não tinha força moral para poder tomar qualquer medida. Ora, quando veio o novo xerife, como sou dizer na praça, uma das primeiras medidas que tomou foi exatamente esta, ter posto todos os bancos no nervosismo, porque estavam a pensar que a seguir, né, outros começaram aí a fazer diligências para recapitalização, etc, etc. Mas pronto, parece que a coisa só atingiu o nosso banco e ao Moza. Até agora não me consta outro. E nós vimos que o banco tinha cerca de 92%, né? Era o Estado, 77% era INSS, nosso dinheiro, né? 15% é DM e SPI, que é a gestão de investimentos do braço empresarial da Frelimo. Bom, tudo bem. O governo do novo governo do Banco Central tomou medidas. Uma das medidas foi exatamente formar uma comissão liquidatária, né? Que devia, portanto, cumprir com um certo formulário, ressarcir, por exemplo, os clientes e, por sorte, entre aspas, né? A carteira dos clientes era tão diminuta que ninguém tinha mais que 20 mil meticais, tanto na conta, o que possibilitou um ressarcimento rápido dos clientes. Mas depois ficava, né, o outro problema, que é dos créditos. Eu prefiro, neste caso, em apreço, em vez de créditos mal parados, mas créditos mal paridos. Quer ser mais explícito? Porque há regras para uma contratação de um crédito. Primeiro porque tem que ter contrato mesmo, não é? Um contrato formal. E depois tem uma série de princípios, que são princípios do direito, do modo geral, direito das obrigações e de um modo estrito do direito bancário. Quer dizer, não faz sentido que o banco te dê dinheiro sem nenhuma garantia real. E não é uma garantia qualquer. Na maior das vezes, mais garantia é quando se trata de imobiliário, de algo que seja susceptível de hipoteca, para não dizer seja algo de hipoteca, preferível, susceptível de hipoteca. Então, esta comissão, né, uma das dificuldades que encontrou foi exatamente esta situação. E empresas devedoras, né, dos dinheiros, sobretudo do INSS, nós vemos cerca de 77% do INSS, 15% da EDM-SPI. Então, havia empresas, né, e há, até agora que estamos a falar, devedoras de valores bastante avultados, mas que se tornava muito difícil a sua cobrança por essas razões expostas, mas pela razão fundamental de que a maior parte dessas empresas ou desses devedores são indivíduos do top, da elite governamental. E levou a que a comissão liquidatária, que tinha só um ano, né, de prazo para poder concluir o trabalho, escreveu, explicou, fundamentou
e foi aceito o pedido de prorrogação por mais um ano. Mas, entretanto, consta que cerca de 42 processos, não é, a Comissão Liquidatária teria, portanto, acionado judicialmente os respectivos processos, não é? E acontece que esses processos que foram acionados são de difícil cobrança, como dizia mais uma vez, exatamente porque os donos são exatamente 164 processos, eu até disse 46, né? 164 processos de créditos mal paridos, sem contratos, nem garantias, entre outros problemas. Ora, o que acontece é que quando a Comissão Liquidatária tentou vender a carteira de crédito, né, que ia por aí cerca de 3,4 mil milhões de meticais, a melhor oferta estava em cerca de 14%, o que nem sequer chegava para poder ressarcir, não é, aqueles clientes que tinham, portanto, os seus dinheiros nas contas. E pronto, estes problemas todos levaram a que a Comissão Liquidatária, como eu disse, pedisse a prorrogação. E, entretanto, a boca miúda se fala que a ministra do Trabalho fez um lobby junto do Presidente da República e do Ministério das Finanças, não é? Para que se parasse com esta, digamos, esta operação de cobrança coerciva. Porque quem é que está envolvido, nós já sabemos. E corre-se, de facto, o risco de acontecer o que aconteceu também com os dinheiros do Banco Austral, que foram dados lá aos antigos combatentes, etc, etc. E eis que o governador do banco, pressionado, que ele chegou à conclusão de que o país real é esse, porque ele veio com toda aquela garra, né? Mas quando a boca miúda se diz que foi pressionado a tomar abruptamente esta medida, embora tenha espalhafatosamente, né, fundamentado que os resultados da Comissão Liquidatária eram uns, a Comissão Liquidatária parece a dizer que não são aqueles que o Banco Central disse que eram o fundamento da cessação, portanto, de funções. Então, aqui é onde está o buziles da coisa. Foi pressionado, tomou a posição e digamos que desertou da sua integridade, mais do que da sua função, desertou da sua integridade. É, digamos, o segundo caso, né? Segunda nódoa no pano branco, no lençol branco. Não nos esqueçamos daquela questão do Mozabanco, né? A quem foi entregue depois de todas aquelas explicações que foram dadas, e que houve contestatários, e eu sou uma delas, porque entendia que devia ser de forma transparente. E ele saiu, portanto, a terreiro a dizer que ele estava a salvar o país, que nós devíamos bater palmas, quer dizer, primeira nota. A segunda é esta. Porque disse a boca miúda que a Comissão Liquidatária, primeiro porque estava no caminho certo, estava a fazer o que devia fazer, a cobrar cerca de 446 bilhões, creio eu, dos aeroportos de Moçambique, que por sua vez não paga, porque ela também não lhe paga o que deve, não é? E fala-se aí de empresa SS, a empresa de óleos e, sei lá Panacala, portanto, empresas devedoras, mas que, se o indivíduo for aos estatutos, digamos que
daquelas empresas, né? Vai se encontrar quem são os que estão por detrás dessas empresas devedoras. E este é que é o grande problema. Pois, de uma forma, diga-se, de uma forma resumida, se calhar lhe perguntasse ao Dr. Frangulos, e depois desses elementos todos que elencou, que futuro é que se pode vislumbrar para este caso, portanto, do nosso banco? Dinheiro. Do seu ponto de vista de resolução. Dinheiro é a única saída. Os dinheiros são nossos, são do Estado. Pois. Né? Eu quase que respondi por antecipação à pergunta. Corre-se o risco de se ter o mesmo destino que tiveram os dinheiros do BPD, Banco Popular de Desenvolvimento. E também os dinheiros do famoso caso PM, 144 milhões. Há quem diga que nem são 144 milhões os que estiveram perto do processo. Portanto, a verdade é uma, é que está-se a criar elites, está-se a criar ricos, mas que não produzem riqueza. Porque basta ler umas tantas quantas páginas, 50, 100 páginas, do livro do Adam Smith, A Riqueza das Nações. Há de ver que não é assim que se forma a riqueza. Não é roubando. Tanto é que alguém me contou, mas deve ter um cunho de verdade, que no direito inglês saxônico, se você é acusado de ter, portanto, desviado dinheiro, né, uma das primeiras preocupações das investigações é o que é que fez com o dinheiro. Se se chegar à conclusão que você investiu o dinheiro dentro do país e em atividades lucrativas, transformam aquele valor em dívida, com os respectivos juros e correção monetária, e a própria pena é muito branda, muito suavizada, pelo facto de que o dinheiro utilizou em atividades lícitas, lucrativas e atividades que vão inclusivamente desenvolver o próprio país. O grande sacrilégio é se vier dizer que, olha, o dinheiro está nas offshores, Panamá, Liechtenstein, por aí, nós até porque nem pomos nesses sítios, porque já o segredo bancário está um bocado, né, mitigado. Põe-se no Dubai e por aí esses países médios, ou na China, não sei, apesar de estar no FMI, se abriu um bocadinho em termos de secretismo da informação bancária. Então, aí é muito mais grave. Por quê? Porque não cria riqueza, cria ricos apenas. Cria pobreza do país, mas pobreza com ricos. Ricos que até nem sabem utilizar o dinheiro. É aquilo que nós vemos com os nossos dirigentes. Os Range Rovers com criancinhas, os Bugattis e Ferraris e companhia, com indivíduo que nunca trabalhou. Até ontem, antes do pai ter o que tem, o poder, não é? Nem sequer uma 12ª tinha completado. E logo a seguir é aquele que traz para cá fora todos os sinais de riqueza que inclusivamente concorre com estrelas do futebol, da música e por aí fora. Esses é que concorrem, um Messi, um Zidane, um Cristiano Ronaldo, né? O Ronaldinho, o Gaúcho e por aí fora. Tem executivos, aviões executivos que estão na ordem de 7 milhões, 13, 14, 47, 57. Mas você apanha um filhinho de um novo rico, já brinca com carros
que estão na ordem de milhões de meticais, bilhões de meticais e milhões de dólares, pelo menos 1 milhão, né? Alguns carros atingem esses valores. Mas exatamente por causa disto. Estes indivíduos, né? Estas dívidas de difícil cobrança, daqui a nada vão se transformar em dívidas incobráveis, impossível de cobrar. Mas não porque não se conhecem os devedores, não porque não se conhecem os bens. Embora eu li em algum sítio que uma das empresas, não é, a dívida dele é superior aos bens que tem. Aí já colocam-se muitas perguntas. E o dinheiro que pediu emprestado, aonde é que investiu? Comprou dólar e exportou os dólares. E foi investir fora do país, ou então está por aí nas offshores. E nesse negócio não está sozinho. Quer dizer, esta diferença, compra-se dólares, né, e exporta-se ou deposita-se lá fora. Aqueles que facilitam o processo, esses que estão a dificultar a cobrança, que estão, portanto, na nomenclatura, é porque eles têm a cota à parte. Eu já ouvi dizer que um certo amigo meu, né, tem dinheiro lá nos Panamá, portanto, é mencionado nesses Panama Papers. Mas o indivíduo que diz, mas este que ontem vivia aqui, agora já tem. E eu estava a conversar com indivíduos que tem fletes e fletes. Quer dizer, o discurso de combate à corrupção, e eu disse mais, se a realidade me desmentisse, eu ficava satisfeito, porque sabia que o povo saiu a ganhar. Mas, perante a situação, a leitura da realidade, eu disse, não se há de dar passo nenhum, o resto é discurso para boi dormir. E eu disse isto aqui, e dizia isto em relação ao Presidente da República, que começou com esse discurso no encerramento de um comitê central, logo ao Congresso, né? E depois continuou, mas que não vai dar a nada. Está aqui, este é um caso concreto, em que o lobby foi feito até através dele. E uma comissão liquidatária que estava a trabalhar normalmente, a fazer o seu papel, já tinha colocado 164, estão lá, 164 processos de créditos mal paridos. Quer dizer, só não surgiu um novo Siba Macuago. Porque o Siba Macuago surge exatamente nesta situação de cobranças coercivas a quem? Porque se fosse cobranças coercivas ao pé descalço, ao Zé Povinho e companhia, que até nem tem acesso a esses créditos, não lhe tinha acontecido o desastre que teve. Então, para dizer que o fim é um fim de morte natural, como todos os outros casos que envolve a nomenclatura, que envolve o partido no poder, o fim é a morte natural. Solução? Eu penso que um dia a solução há de vir da tomada de consciência dos próprios cidadãos, não precisam ser partidários, né? Até porque a consciência está a começar, porque mesmo dentro da própria Frelimo já está a começar a haver uma certa consciência de que nós estamos no caminho errado, é preciso que as coisas mudem. E a mudança só se vai dar com a mudança do próprio poder, do próprio governo, do próprio regime. Não temos outra solução, porque o regime está-se a bater com todas as forças de que é capaz para evitar que uma outra força chegue ao poder,
Porque há de ver que os escândalos que existem vão colocar as dívidas ocultas no copo de água. É simplesmente uma gota, se calhar, no oceano. Há muito mais escândalos financeiros em Moçambique do que as dívidas ocultas. Isso eu tenho a consciência, embora não tenha elementos de prova, mas eu tenho a consciência, e a consciência de que ninguém será capaz, ninguém será corajoso a colocar-me em tribunal a dizer que difamou, porque sabem que é verdade. E nós vemos os sinais exteriores. Ainda há pouco tempo tivemos o caso de uma mudança governamental que todo mundo se perguntou. O que é que aconteceu? A resposta só pode estar aí. Pisou, né, o risco, pisou os calos dos donos da situação, daqueles que são os donos de Moçambique, que trazem consigo Moçambique na barriga, a verdade na barriga. Eles é que estão certos, todos os outros estão errados. Dr. António Frangolos, muitíssimo obrigado por se ter juntado a mim esta noite de sexta-feira e, acima de tudo, por esta sua reflexão e análise em relação a estes dois temas. Eu conto consigo na próxima sexta-feira. Obrigado. Eu e os telespectadores. Muitos telespectadores que nos escutaram atentamente também. Pois. Nós voltamos já de seguida para a atualização das notícias. Até já.